Após derrota trágica, Pedrinho se revoltou, Diniz irritado e crise reina após derrota do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e estou chegando nesse domingão com tudo e claro, você torcedor vascaíno que acaba de desembarcar aqui no canal do torcedor do Vasco, seja bem-vindo, vamos falar muito de Vasco aqui, claro, né? Vamos falar de um domingão difícil para o torcedor do Vasco, principalmente após a terceira derrota consecutiva em uma sequência no Rio de Janeiro que eu minimamente computava 7 pontos, né? Que seria a vitória em casa sobre o São Paulo, uma vitória ou empate sobre o Botafogo e uma vitória sobre o Juventude, que está na zona do rebaixamento, né? Perdurando ali com dificuldades para vencer jogos. E o Vasco conseguiu tomar 3 gols do Juventude e sofrer, né? Mais do mesmo. Enfim, vamos falar muito sobre isso, porque o Pedrinho se revoltou mais uma vez, mais um episódio, né, de questionamento aqui meu com o Fernando Diniz e mais uma resposta do Fernando Diniz um pouco fora da minha pergunta, mas com um tom de ironia, um tom de querer descredibilizar ali a minha pergunta, na minha opinião fingindo que não entendeu, porque foi uma pergunta muito simples, era só perguntei se teríamos mudanças após os mesmos diagnósticos, ele falou que não entendeu. Enfim, eu acho que tem muita coisa que o Diniz não está entendendo, principalmente dentro de campo, né? Vamos falar muito sobre Vasco, você aí do outro lado não vai perder nada, porque agora o Vasco permanece na 10ª colocação, rodada continua e a gente vai observar, né, essa dificuldade do Vasco nas próximas 2 rodadas fora de casa, Porto Alegre contra o Grêmio e Bahia, lá em Salvador, o Vasco encara Bahia. E outra, só para afirmar e confirmar aqui com você que está aí. Por isso que eu peço, mesmo na fase ruim, deixe o seu like. O seu like e a sua inscrição proporcionou. Eu estarei na coletiva do jogo contra o Grêmio e também na coletiva do jogo contra o Bahia. Voltando ao Rio, eu também volto para a coletiva contra o Internacional. Então estarei ao lado do Vasco, você acompanhará tudo. E teremos, obviamente, mais uma vez, caso o Diniz não tenha um repertório, não consiga controlar essa equipe, não consiga arrumar os erros, a gente volta à coletiva para falar com o Diniz, para perguntar com o Diniz sobre todas essas questões. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, você proporcionou isso. E claro, vou fazer o seguinte, temos muita coisa nesse vídeo, muita coisa. Solta a vinheta. Após derrota trágica no Campeonato Brasileiro, Pedrinho se revoltou, Diniz irritado. E a crise volta a reinar após tragédia em São Januário. É tragédia. Você perder por 3 gols de diferença ali, tomar 3 gols, né? Foram 2 gols de diferença porque foi 3-1 o jogo. Mas tomar 3 gols do Juventude em São Januário é muito trágico, né? Muito trágico. E a gente vai falar muito sobre essa derrota, né? Derrota essa que o Vasco até começou bem, com as linhas altas, dominando o jogo, marcando com o Ryan de cabeça e depois a coisa desandou de uma forma absurda, né? E mais uma vez, o Diniz ele pretende até quando colocar as vitórias fáceis em risco, colocar os jogos acessíveis em risco. Porque você vencendo em casa, fez 1-0, é o momento de administrar um pouco mais a posse de bola. O Vasco continuou vertical até tomar o gol de empate. O Vasco continuou no desespero da verticalidade até levar o gol. É impressionante, cara, como o Diniz não abre aspas, não abre novas ideias para situações da partida. E eu perguntei ao Carpini, né, na coletiva, vou colocar aqui para vocês acompanharem, exatamente isso, né? Porque todo mundo elogia os treinadores, todo mundo elogia, o trabalho do Diniz é muito bom, o trabalho do Diniz, o time do Diniz é muito forte, porra, é muito difícil jogar contra o Diniz, o Fernando Diniz é isso, o Fernando Diniz é aquilo, mas ninguém faz o que o Diniz faz. Pimenta, já falam o ditado, pimenta no dos outros é refresco. Todo mundo, todo técnico que ganha do Vasco vai lá na coletiva e fala bem do trabalho do Diniz. Mas não faz o que o Diniz faz, né? O Carpini, enfim, falou ali, deu um diagnóstico sobre como o Diniz pensa e o que ele pensa de diferente. Que é claramente adaptação, o que não acontece com o Vasco. Volto a falar aqui, o Vasco joga da mesma forma contra o Palmeiras e contra o Sport.
não tem variação de acordo com o adversário. Não tem. Os adversários são diferentes, com características diferentes, com posições na tabela diferentes, com buscas de metas diferentes, com atletas diferentes, com o tipo de tudo diferente. Mas o Diniz consegue atuar do mesmo jeito em todos os jogos. Não tem variação conforme o adversário. Por isso que tomou uma porrada do Palmeiras rápida, logo liquidando ali no início do jogo, porque foi jogar como jogou com outras equipes. Então, esse cuidado que o Diniz precisa ter é um cuidado com a responsabilidade da vitória. A partir do momento que fez um gol contra o Juventude, é o momento da equipe respirar, é o momento da equipe colocar a bola no chão, é o momento da equipe controlar o jogo, é o momento da equipe fazer o Juventude correr atrás para cansar, para depois matar o jogo. Isso é normal, é super normal, mas o Diniz mantém ali o Paulo Henrique como ponta, o Piton como ponta esquerda, essa linha de 3 a todo custo ali atacando. Eu vou falar uma coisa para você, o Nuno e o Andrés Gomes são heróis dentro de campo. Não jogaram nada, mas são heróis porque eles fazem uma função tática para transformarem o Paulo Henrique e o Piton em pontas que esgotam eles muito rápido, porque eles fazem parte da última linha de 3 da formação, eles voltam para fazer uma espécie de meias, né? O Andrés Gomes e o Nuno Moreira, para a ultrapassagem do Paulo Henrique e do Piton. Só que o Vasco volta a ter a mesma formação com esse movimento. Um volante vira um líbero, normalmente é o Barros, né? Fica no meio da zaga, os dois zagueiros abrem, fica ali numa espécie de 3-4-3, só que a última linha de 3, ao invés de ser Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, eles voltam para deixar PH, Ryan e Piton. E eles vindo, dando esse apoio ali, né? Dobrando junto com os laterais. Algo que é inteligente, talvez não seja, porque até fazer essa transição de troca você já perdeu tempo. Então talvez seja melhor você utilizar o Andrés Gomes na última linha do que o PH. Até porque o Paulo Henrique ele vai para a seleção brasileira fazendo uma função diferente nos jogos que o Vasco vinha ganhando. Os jogos que o Vasco vinha ganhando lá atrás, o PH vinha da intermediária, arrastando a bola até mesmo na diagonal. Dessa vez eu não sei o que o Diniz pensou, tá pensando, que o PH virou um ponta direita que não sai mais da intermediária. Que quem vem buscar o jogo para fazer essa ultrapassagem é o Andrés Gomes e o Nuno Moreira. E acaba que o jogador que mais arrasta, o jogador que mais tem potência física para sair do sufoco da intermediária, ele está jogando como ponta direita. E isso aconteceu contra o São Paulo, jogo contra o Botafogo, o PH não jogou suspenso, mas também teve essa mesma ultrapassagem do Puma. E a mesma situação que não deu certo nos 3 jogos, a mesma movimentação que não deu certo nas 3 partidas, simplesmente o Diniz finge não ver ou não ver. Talvez ele não vê que isso esteja desgastando, porque ele sai de um 3-4-3 com bola, com Nuno e o Andrés Gomes na ponta, e ele retorna para um 3-4-3, recuando o Nuno e o Andrés Gomes, e o PH e o Piton avançando. Ele faz a mesma alteração durante a partida, a mesma variação para a mesma função. Só muda o percurso, só aumenta o percurso dos jogadores. Só aumenta o percurso e o cansaço. E isso está esgotando o Nuno e o Andrés Gomes. Estão ficando esgotados durante o jogo. Então, cara, é impressionante o Diniz não ter uma leitura simples do que ele vem fazendo, não está dando certo. E está previsível. É o que o Carpini me falou na coletiva. O Diniz tem uma forma de jogar, mas a minha é diferente. Eu vou me adaptando a cada espaço, a cada jogo, a cada equipe. Eu sou um pouco mais versátil, eu mudo às vezes fazendo mais transição, abaixo as linhas, faço esse jogo de transição. E contra o Fortaleza, que o Vasco venceu lá, o Vasco foi forçado a fazer esse tipo de jogo porque teve o Hugo Moura expulso. E a gente observa, né, que o Vasco se porta um pouco mais atrás, chama o Fortaleza, escapa nos contra-ataques e vence o jogo. Só que não porque o Diniz quis que seja assim, mas porque o jogo levou a isso, a expulsão levou a isso. Então tem muita coisa que o Fernando Diniz precisa entender o quanto antes e parece que não entende. E aí a gente vai para a coletiva, chega para o Diniz, que é um técnico que faz uma avaliação muito grande, né? Ele dá o diagnóstico, pô, a gente errou aqui, não pode errar ali, a gente fez isso, o movimento aqui foi errado, a questão psicológica aqui abalou o time nesse momento do jogo, papá. Ele dá o diagnóstico completo. Ó, tá tudo aqui. Mas o remédio não existe. Ele dá o diagnóstico,
um cara de muito diagnóstico, de muita justificativa e pouca ação e pouco remédio. Então, quando eu vou para a coletiva, eu chego para o técnico Fernando Diniz e falo exatamente sobre isso. Está previsível. Vai mudar? Você deu o diagnóstico. Os mesmos erros. Quantas vezes você, que está aí do outro lado, viu contra o Botafogo contra-ataques? 4 contra 3, 3 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 2. Quantas vezes? Várias. Você voltou a ver contra o Juventude. E você vê o terceiro gol do Juventude foi basicamente um contra-ataque muito semelhante àquilo que acontecia no Nilton Santos. E aí? O mesmo erro, os mesmos diagnósticos, o mesmo problema. E a mudança? O Diniz fala tudo o que acontece, mas não fala o que vai acontecer. E mais uma vez o clima não ficou legal. Eu venho aqui trazer para vocês a minha pergunta, meu questionamento, a minha cobrança ao técnico Fernando Diniz sobre tudo isso que eu falei. Vamos ver aqui o que ele falou durante a coletiva. Fernando Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. As suas coletivas são muito boas porque tem muitos diagnósticos. Então a gente consegue, de uma para outra, quase copiá-las, né? Só que a gente não vê muita mudança dentro de campo. O estilo de jogo é quase o mesmo, as atitudes de alguns jogadores também, por onde que eles percorrem, né? A gente não consegue ver uma mudança, uma variação. Queria entender e perguntar para você o seguinte: se nos próximos jogos, após 3 derrotas no Rio consecutivas e praticamente com os mesmos diagnósticos, se haverá mudança. Obrigado. Você vai melhorando a tua... Assim, eu não consegui nem entender a tua pergunta. Se você acha que os diagnósticos... Eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender muito a tua pergunta, os diagnósticos, que é o mesmo diagnóstico? Isso, a torcida merece, a gente teve erro individual. E... Então tá, então vamos lá. Então você acha que a torcida não merece? Você quer que eu fale que a torcida não merece? Que a torcida não merece? A torcida não muda de fora, estou perguntando dentro de campo. Não, a torcida, pensa qual que é o meu diagnóstico, a torcida, vou repetir então para você. Se você acha que esse diagnóstico vai mudar, não. Esse é que a torcida merece, que a gente tem que entregar a vitória, que a gente teve partidas diferentes, não foi dos mesmos tipos de derrota. Contra o São Paulo, a gente conseguiu perder de 2-0 e saiu aplaudido, porque a gente apresentou coisas positivas. Contra o Botafogo foi ruim, eu assumi claramente toda a responsabilidade. Então não teve o mesmo diagnóstico. Você não está prestando muita atenção nas coletivas. Não foi o mesmo diagnóstico, muito pelo contrário. Isso aqui, assim, eu entrego assim, a minha vida, eu fico fazendo, sabe, assim, com muita dedicação. Eu posso, às vezes, não conseguir, mas eu não vou pelo superficial, pelo facinho, para ganhar like. Se eu ganhar algum like, é por causa do meu coração, da minha entrega. Eu quis estar aqui no Vasco. Eu fiz força para estar aqui no Vasco. E eu vou fazer de tudo para entregar a vitória para a torcida. Tudo que eu puder fazer. Isso você pode ter certeza. Então não tem essa coisinha bobinha, assim, de e ficar... Não tem diagnóstico, assim, não é uma coisa fácil. É muito difícil vir aqui falar. E a dificuldade minha é porque eu tenho um respeito gigante pela torcida do Vasco. É muito grande mesmo. Você nem imagina o quanto. O quanto que eu quero, assim, ser parte da reconstrução do Vasco. É uma alegria para mim, não é alegria só de vencer, não, é de ver a torcida na rua e fazer Vitória Vascão, esse negócio bonito. Então é difícil vir aqui, é dolorido pra caramba. E eu venho aqui, assim, eu não vou ficar expondo o jogador aqui, porque alguém queira que eu exponha, não vou expor o jogador. Eu cobro muito jogador, vocês sabem disso, na beira do campo, você vê um pedaço disso. Eu cobro muito jogador, eles trabalham muito isso, o Vasco é um dos times que mais treina que eu peguei na minha vida. E a gente vai se juntar para voltar a dar alegria para a torcida. E a torcida, a gente tem que saber agora ser criticado, porque o que a gente merece agora é crítica. Mas não essas brincadeirinhas, né? De fazer um negócio, de querer achar um negocinho falha para fazer uma pegadinha, assim, que não tem muito sentido. Eu acho que nós estamos aqui, todo mundo em prol do Vasco, de fazer as coisas acontecerem para o Vasco. Eu estou fazendo tudo. E os jogadores, a gente vai procurar melhorar para o jogo do Grêmio. Garantia a gente não tem, mas trabalho e seriedade, está todo mundo querendo fazer o melhor. Bom, no mundo do futebol, muita coisa pesa, né? As pessoas recebem muita grana, muito dinheiro, o salário do Diniz no Vasco é muito alto, né? É algo muito grande estar trabalhando ali. E uma das coisas que foge um pouco dessa esfera profissional do futebol é o questionamento. Ninguém gosta de ser questionado. As pessoas não aceitam. Na hora que você questiona,
vai um pouco mais firme, eles se assustam, eles não entendem o porquê. Caramba, eu sou um cara, eu sou o Diniz, eu sou campeão da Libertadores, eu não posso ser questionado. E isso não acontece só com o Diniz, não, acontece com vários profissionais no futebol, né? A fama e a grana faz com que as pessoas não acreditam que outra vai questioná-la, né? Então, a gente tem um tratamento aqui no canal, né? Nosso trabalho é um pouco diferente em relação a isso, né? A gente não leva muito em consideração fama e grana aqui, né? A gente vai de encontro com os interesses do Vasco e ponto final. A gente não coloca quem que tá ali, quem não tá, quem vai, quem não vai, quem vai gostar, quem não vai, quem vai te atrapalhar, quem não vai, quem vai te caçar, quem não vai, quem vai fazer você ir, quem não vai. Não, a gente não procura isso aqui, a gente procura o bem do Vasco. E pro bem do Vasco, o Diniz precisa entender alguns erros. Então sempre vai acontecer isso caso os erros não sejam corrigidos, independente de tamanho de bolso ou tamanho de fama. Tá? Isso aqui é um tipo de trabalho aplicado aqui no canal e você conhece muito bem. E aí, na coletiva, né, do Diniz, completando aqui a partida, né, o Vasco leva gol no contra-ataque, o Vasco sofre ali, né, principalmente com controle de bola. O Matheus França virou o alvo da torcida, né, Matheus França é um dos alvos agora da torcida. E eu vou falar um negócio para você. Entrou como alvo da torcida, dificilmente sai, tá? Quando sai para ir embora. A gente tem exemplo do João Vitor, tem exemplo do Léo Pelé, enfim. A torcida do Vasco, ela não perdoa, né? Não é uma torcida que costuma perdoar algumas coisas. Mas, enfim, a derrota por 3-1 machucou e o técnico Fernando Diniz vai para a coletiva e fala algumas coisas que me preocuparam. Eu vou trazer aqui para você. A primeira, ele chega e fala, né, que ele fez muita força para estar no Vasco. Espera aí. Será que ele tem um sentimento que ele está fazendo um favor? Será que ele tem um sentimento que o Vasco é menor ou precisa mais dele do que o contrário? Qual o sentido dessa fala? Que eu fiz muita força para estar aqui. Espera aí, desculpa, mas eu não entendi o sentido dessa forma de falar do Fernando Diniz. A outra, ele chega que o Vasco está acostumando a ser grande, a ficar grande. Não, pelo contrário. O Vasco sempre foi grande, Diniz. Eram questionamentos que a gente poderia, se caso fosse para criar crise ou criar algum desconforto, que não é o meu papel aqui. O meu papel é demonstrar os erros e que eles virem acertos para o Vasco vencer, porque se fosse para criar crise ou qualquer outra coisa, eu poderia perguntar, né, ao senhor Fernando Diniz o porquê que ele falou que o Vasco não é grande e se ele acha que ele está fazendo um favor ao Vasco dizendo que fez muita força para estar ali. Não vou perguntar isso, porque a nossa ideia não é levar crise, é resolver, é mostrar o erro, né? Então, só me preocupou, tá? Me preocupou demais essa fala do Diniz. Parece que é um sentimento de que o Vasco precisa dele, né? Que é um sentimento que, olha, eu estou aqui, agradeçam. Esquece, Diniz. Não é isso, tá? Outra fala também que me preocupou muito foi ele falando sobre os desfalques para o jogo contra o Grêmio, né? Ele fala que não vai contar com Cuesta, enfim. Paulo Henrique está suspenso, foi expulso, não joga, mas também o Andrés Gomes está convocado e o Puma Rodrigues possivelmente na seleção uruguaia. E ele confirma isso. Então, essa confirmação do Fernando Diniz falando, né, sobre os desfalques contra o Grêmio mostra que a diretoria do Vasco não vai brigar nos bastidores, não vai até a CBF para tentar adiar esse jogo para o dia seguinte, para proporcionar aí os jogadores estarem para a partida contra o Grêmio. Parece que não vai existir esse esforço e lamento por isso, porque os interesses do Vasco precisam ser respeitados, né? Enfim, fico chateado também. Mas enfim, vamos ver, né, como que vai proceder isso daí em relação ao Fernando Diniz. Algumas mudanças podem acontecer ou não. Ou pode continuar com o Matheus França como primeira opção, do jeito que o Matheus França está mal fisicamente, tecnicamente. Enfim, continuar da forma que o Diniz gosta de jogar, né? Espero que ele repense, né? Repense. Observe os seus próprios diagnósticos e faça mudanças. Porque normalmente, em qualquer clube de futebol que tem 3 derrotas seguidas, um clássico perdendo por 3-0 e um jogo em casa para o Juventude, praticamente rebaixado por 3-1, a gente, na época que o futebol era levado um pouco mais a ferro e fogo, né, tinha jogador afastado, jogador treinando em separado, punição, papapá. Hoje em dia não pode. Hoje em dia nada acontece, acaba que as coisas permanecem nessa frouxidão absurda, né? Óbvio, clubes estruturados, né, como o Palmeiras, vai afastar jogador para quê? O Abel está 5, 6 anos no Palmeiras, com o grupo na mão. E aí?
O que vai acontecer? Eles vão afastar? Não vão recuperar o jogador. Mas porque já estão estruturados para isso. Diferente dos clubes que não estão. O Vasco ainda não está. Então tem movimentos que tem que acontecer. Né? Para você ter uma ideia, o Jean Davi ainda está lá. Está lá no elenco, recebendo em dia. Então tem coisa, cara, que é muito negativo, né? Mas enfim, vamos observar. E falando sobre o técnico Carpini, né? Eu chego na coletiva e faço a pergunta para o Carpini exatamente sobre isso, né? É do cacete. Todos os treinadores que vencem o Vasco lá em São Januário, quando eles vão dar a coletiva, eles falam: o estilo do Diniz é muito bom. O técnico Diniz monta um tipo de jogo muito difícil de ganhar, papapá. Eles elogiam, né, o estilo do jogo do Diniz. Mas sabe uma coisa aqui? Nenhum deles usam. E por quê? Vamos ouvir aí Thiago Carpini. Carpini, boa noite. Lineker Biondi, aqui é a Hora do Vasco. Vou fazer uma pergunta um pouco fora da linha aqui, só para entender o seu ponto de vista. Você é mais um treinador que chega aqui e elogia o estilo do Diniz. Mas por que todo mundo elogia, mas ninguém faz igual? Obrigado. Legal, pergunta delicada. Eu acho que assim, cada um acredita e vê futebol de uma maneira. E eu acredito em algumas coisas, em outras eu penso um pouco diferente. Então, assim, acho que não tem um certo e errado, tem aquilo que cada um acredita. E a gente fala muito que o resultado é o senhor da razão, né? Quando as coisas acontecem, tem o resultado, talvez tenha sido a melhor escolha. Eu gosto desse jogo de controle, de posse, mas eu penso que nós precisamos, dentro do jogo, ter alternativas. Alternativas de, em algum momento, jogar em transição, talvez de não arriscar tanto alguma circulação. São coisas que eu acredito, né? Como eu disse, o Diniz essa ideia de jogo com os pés, com o goleiro, de circulação, ele vem com isso desde o Votorati, que eu acompanho a carreira dele quando eu era atleta ainda. Não fui atleta dele, mas enfrentei algumas vezes. E ele vem com esse padrão e muita gente absorveu isso, mas dentro disso colocando algumas ideias daquilo que a gente acredita. Então, eu gosto do trabalho, dos resultados que ele tem, da maneira que a equipe dele se comporta, mas em alguns aspectos eu penso bem diferente, né? Em relação a riscos, em relação a criar alternativas dentro do jogo, a daqui a pouco mudar um padrão de um jogo para o outro, é uma coisa que eu particularmente, como dizer, não é o certo, é aquilo que eu penso, tá? Palmeiras jogamos de uma maneira, Fluminense no Maracanã de outra maneira, o Vasco hoje. Então a gente se adaptar um pouco de acordo com o jogo. Eu acho que essa questão mais flexível, vamos dizer assim, eu acho que é o que eu acredito e me identifico mais. Respondi? Aí é mole, né, professor Carpini? Pimenta no dos outros é refresco, né? Você fala sobre um estilo que você pega as coisas boas e as ruins você descarta. Então, se tem coisas ruins, a gente precisa tentar entender, né, quais são elas, o que elas fazem e mudá-las, né? Então, o Carpini faz isso. Eu acho que o Diniz poderia assistir esse vídeo aqui do Carpini. Então, peço para você deixar o seu like. Você deixando o seu like, esse vídeo ganha proporção, né? Quem sabe Fernando Diniz possa ver esse vídeo. Então, é isso. Derrota do Vasco. Informação que a gente teve logo em seguida que o Pedrinho se irritou muito, foi até o vestiário, deu uma lição de moral, falou, esbravejou, enfim, não sei com detalhes sobre essa informação, a informação que chegou pra gente ali na coletiva com o pessoal da BTB, o Jonathan estava falando para mim. Então, vamos ver, né, se esse sacode do presidente Pedrinho, alguma coisa acontece. Porque eu vou falar para você, tem que ser assim, porque tá difícil. Se perder pro Grêmio e pro Bahia fora, juntar 5 derrotas consecutivas, temo, mas a gente volta a brigar para não cair. Tá? Temo falar isso daqui, mas a gente volta com a calculadora. Porque os jogos ficam difíceis, tem o Mirassol, tem o Atlético Mineiro lá, a coisa pode complicar. E é claro, não pode repetir os mesmos erros. Queria agradecer aqui a sua presença, daqui a pouco eu volto com mais informações, peço humildemente o seu like e você permanecendo com a gente, fica ligado em tudo, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas, fique aqui agora com a coletiva do técnico Fernando Diniz, coletiva completa para você. Eu que ficar triste porque o torcedor do Vasco não merece isso aí, né? Merece mais, essa é a maior tristeza. Merece muito mais. Agora, e o futebol é assim mesmo, é tudo rápido. Nós estamos falando de uma semana. Ao mesmo tempo, a gente não pode achar que
terra arrasada, que é uma semana. E tiveram 3 jogos. Os jogos foram diferentes uns dos outros. Acho que contra o São Paulo a gente jogou bem a maior parte do jogo e precisa vencer. Não adianta só jogar bem. Precisava ganhar o jogo. Já tá ruim por aí. Não adianta só ter que traduzir em vitória, porque senão não adianta. Contra o Botafogo, a gente foi muito mal. Uma partida que a gente acertou quase nada, que faltou muita coisa. E hoje a gente jogou bem até tomar o primeiro gol. 37 minutos do primeiro tempo. Jogou muito bem o time. Fez um gol, podia ter feito o segundo, podia ter feito o terceiro, estava cedendo nada pro Juventude. Aí tomou um gol e depois de alguns minutos tomou o segundo. 2 falhas, 2 gols que a gente totalmente evitáveis. O primeiro gol saiu a bola estava no nosso pé, aí a gente faz um passe forçado sem nenhuma necessidade. Eles fazem uma bola longa e uma bola longa que a gente esperava. A gente tinha 7 jogadores contra 3 e tomamos gol. E o segundo gol também não tem sentido nenhum a gente sair com a bola por dentro, a gente saiu acelerando o jogo, o time todo desorganizado no campo, e cedemos o segundo gol. No segundo tempo, eles baixaram bastante a linha, a gente teve dificuldade para criar e cedemos o contra-ataque. Essa foi a minha leitura do jogo de hoje e que nos custou a derrota. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. São 3 jogos, né, em uma semana, 3 derrotas, mas a gente entende, pelo menos o jogo contra o São Paulo e contra o Juventude, é a mesma estrutura que até o próprio torcedor concorda de escalação, né, com o Ryan, Andrés Gomes, Nuno. Você acredita que... E o Carpini, mais cedo aqui na coletiva, ele falou que leu bem o Vasco, olhando muito o jogo contra o São Paulo e de colocar 3 zagueiros e conseguir neutralizar. O que você acha que faltou, ou você entende que talvez foi mais mérito do adversário, ou faltou algum jogo melhor individualmente dos jogadores? Como é que em relação ao ataque, até porque no segundo tempo só teve um chute do Nuno. Assim, o que está faltando para o Vasco voltar a criar o que vinha criando na sequência positiva? Obrigado. Eu assim, depois que o resultado acontece, as narrativas elas ficam muito facilitadas. Se tivesse tido uma leitura exata do jogo, tanto o São Paulo quanto o Juventude, a gente não tinha tido superioridade, não tinha saído ganhando. Hoje, no jogo de hoje, para virar o jogo, a gente teve que entregar 2 gols. Só se estivesse contando que a gente ia entregar 2 gols que a gente costuma entregar. Nós entregamos 2 gols para o Juventude e isso modificou a partida. Depois eles baixaram e o que acontece com o placar? A torcida fica mais impaciente, o jogador vai perdendo confiança, o time fica mais apressado. As trocas também hoje não teve o efeito que teve, por exemplo, num jogo contra o Vitória. E aí sim, no segundo tempo, o chute foi feito. Mas muito por conta do jogo estar 2-1 e a gente ficar num estado anímico diferente e ter uma perda de confiança importante. Mas tanto o São Paulo contra o Juventude, a gente teve domínio do jogo. O normal não era se a gente continua jogando, não toma o primeiro gol do jeito que tomou, porque mas o gol sai. Mas o Juventude não fez força nenhuma para fazer o gol da gente. Nenhuma. Hoje a gente entregou o resultado para o Juventude, como foi contra o São Paulo também. Contra o São Paulo, a gente está dominando o jogo, aí tem um escanteio, a gente cede um escanteio que não precisava ceder, a gente está com todo mundo lá acumulado, a gente tinha os 7 jogadores contra 2 ou 3, bota a bola para escanteio. Aí no escanteio a gente comete um pênalti infantil como a gente cometeu. No jogo de hoje aconteceu coisa parecida. Então não é assim do jogo, assim, o que mudou? Se a gente tivesse tido esse comportamento contra o Bragantino, de entregar um gol, nós entregamos um gol contra o Bragantino lá no começo do jogo, sempre sai, eu falei isso para vocês. Se eles aproveitam e fazem o gol no começo contra o Fluminense também, muda a história do jogo. Mas hoje a gente não pode ceder os gols que a gente tem cedido. O jogo do Botafogo, ele foi ruim praticamente do começo ao final. Agora o jogo de hoje, o jogo do Juventude, a gente praticamente entregou os resultados para o adversário. A equipe estava jogando bem tanto no jogo como o outro. E aí você vai perdendo confiança. Quando o time perde confiança, fica mais difícil para você buscar a virada. Diniz aqui, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O Vasco foi do céu ao inferno, né? Do seu melhor momento ao pior momento, eu posso dizer, talvez, porque agora está tendo resultados e números ruins, tendo os reforços. No outro momento não tinha os reforços, agora com o time completo está tendo esses resultados. Você explicou, você falou nas respostas anteriores, o que está acontecendo. Eu vou te perguntar por que está acontecendo.
falta de confiança, tem salário atrasado, aconteceu algum problema nos bastidores entre os jogadores, cabeça na Copa do Brasil, psicológico ruim porque soberba pelos resultados que veio. O que está acontecendo? Você explicou o que aconteceu, mas por que isso está acontecendo? O porquê a gente tem que descobrir, não? Se eu soubesse todos os porquês, teria vencido os 3 jogos, né? Mas a gente vai falar aqui especular. A gente não sabe exatamente por que ganha nem por que perde. Em alguns momentos, eu acho que contra o Botafogo a gente fez um jogo muito desconcentrado. Isso foi uma coisa que pesou muito desconcentrado. A gente treinou de um jeito e jogou de outro completamente. E era um jogo... E a gente sabia que tinha que fazer contra o Botafogo, porque a gente fez os 2 jogos da Copa do Brasil e não tinha muita mudança naquilo que a gente tinha preparado para o jogo. A aplicação que foi completamente diferente. Então, ali faltou... Se você falar assim, uma coisa que você acha, eu acho que faltou um nível de concentração extremamente baixo, que nos custou uma derrota extremamente merecida. Do jogo do São Paulo, o jogo de hoje, é diferente explicar o jogo, muito diferente. O Vasco, uma coisa que eu acredito muito, o Vasco tem que e está aprendendo, o time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que teve. A gente já teve pelo menos uns 2 ou 3 momentos assim. Esse é o 3º ou 4º momento na competição que a gente flutua para baixo. A gente tem que saber agora aprender como a gente aprendeu nas outras vezes e voltar a subir. Uma coisa breve, o Ryan, artilheiro do time, centroavante, por que ele bateu um escanteio naquele momento? Tem jogada ensaiada, né? Foi uma jogada ensaiada que não funcionou, né? Foi por causa disso. Mas também, né? Se ele tivesse batido 10 escanteios, tudo bem, mas ele bateu um escanteio. Não, só para entender, a jogada ensaiada não funcionou. Obrigado. Boa noite, Nis. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Queria que você explicasse a saída do Piton do time com o Verratti e o GB em campo. Porque a partir do momento, na minha visão pelo menos, e do torcedor, que você coloca o Verratti e o GB, é um pouco de bola aérea, né? O Piton cruza muito bem, é um dos principais assistentes da temporada. E se me permite mais uma pergunta também, qual a situação atual do Paulinho Paulo e do Thiago Mendes? Obrigado. Do Piton, que naquele momento ele não estava conseguindo achar cruzamento no segundo tempo. Você vê quantos cruzamentos que o Piton fez no segundo tempo. E ali, talvez um cruzamento de tirando a bola para o pé direito. O Puma, na realidade, entrou para tentar fazer os cruzamentos, que o Puma também bate muito bem na bola. A gente criou muita situação de gol também com o Puma jogando com o pé invertido. Então, talvez ali isso era uma tentativa. E a segunda, porque o Puma é um jogador que tem uma bola aérea importante, é um cara que tem um cabeceio bom, tanto na bola parada quanto nas bolas invertidas. Aqui, quando fosse ter cruzamento do lado oposto, o Puma ia ser um cara que ia entrar na área com chance de fazer o gol. E também entrou, faltava 8 minutos, talvez. Então não foi por conta disso que o Vasco deixou de ganhar. E você perguntou outra coisa? Eu estou acompanhando o treino. Uma coisa que a gente precisa discutir aqui, não está 3, 4 meses o time jogando mal. Aí não dá para a gente, senão não tem racionalidade. Não dá. Foi domingo para cá, foram 3 derrotas. Então, os caras estão jogando, que estou há 5 meses aqui, nesses 5 meses os caras estão melhores para jogar. E não mudou? Como é que você acha que mudou tudo de uma semana para cá? E os outros que não estão entrando, que a gente nem tem tempo para treinar, treinaram muito bem nos treinos a ponto de ganhar minutagem ou de virar titular. Isso aí que não pode acontecer, isso é falta de racionalidade. Não é nada, estão jogando os caras que têm treinado bem e que estavam entrando bem. Matheus França, que estava sendo vaiado, ele entrou muito bem até o jogo do Bragantino, estava sendo super importante. E concordo, falou assim, não entrou tão bem nos outros jogos. Mas o jogador estava entrando bem em todos os jogos. E se a gente vai tirar um jogador que pega um momento ruim de estar entrando mal e tira, daqui a pouco a gente não tem ninguém. Porque a gente vai circulando e todo mundo é questionado. No fundo, a gente tem que tentar recuperar e dar confiança para todo mundo. Diniz, boa noite. Amadeu do Boa canal noite, Amadeu. Na Torcida Vascaínos. Fala de 2 jogadores que são selecionados, né? O Carlos Cuesta e o Paulo Henrique. Hoje o Carlos Cuesta, para mim, acho que fez a pior partida dele dentro do Campeonato Brasileiro. Essa situação da convocação para a seleção brasileira, para a seleção da Colômbia, inclusive, no primeiro gol, o jogador do Juventude cisca 3 vezes e ele deixa cruzar essa bola, onde ele poderia ter encostado, daria um escanteio, onde o Marcelo Hermes foi muito feliz, pegou e fez aquele primeiro gol. E a situação do PH, de novo, o PH fazendo esse tipo de falta, ou ele, não sei se ele está preocupado em não se machucar para ir para a seleção, e como você vai trabalhar o mental desses jogadores, porque 3 derrotas consecutivas no Rio de Janeiro, de repente, pode estar abalando algum jogador. Boa noite, obrigado. Eu não consigo
responder, porque eu não sou jogadores para essa resposta é uma coisa muito pessoal. Eu não acredito que o Cuesta é um jogador que é acostumado a ser convocado, obviamente fazia um tempo que ele não era convocado, porque ele não estava jogando na Turquia. O PH não é a primeira convocação e tem que se habituar, porque se é um jogador que está indo para a seleção, é um jogador que está indo para a seleção por conta do momento que vive no clube, né? Então tem que acabar entregando aqui. Eu não acho que aconteceu alguma coisa por causa das convocações, os jogadores, segundo a tua fala, assim, caíram o rendimento. Eu não vejo dessa forma. E quanto à confiança, é uma coisa que, como eu falo, não é o primeiro momento que a gente passa por isso. O time agora, nesses momentos, tem que se fechar mais, saber receber as críticas, que são todas elas praticamente merecidas, as que estão sendo feitas aqui, e que foram feitas contra o Botafogo. Eu não acompanho muito rede social, mas falando daquilo que eu sinto do ambiente da coletiva. O time, assim, no fundo, a gente, quando joga bem, como jogou contra o São Paulo boa parte do jogo e hoje até tomar o gol, a gente tem que converter isso em vitória. Porque só jogar bem já não adianta. E a torcida quer ver vitória, quer ver bom futebol, mas quer ver, acima do bom futebol, quer ver vitória. Então a gente tem que saber entregar para a torcida o que a torcida merece. A torcida que não está instável. O time tem que ser estável como a torcida é estável. A torcida vem, ela apoia, ela vai, ela grita, vai. E a gente tem que ser estável como a torcida está sendo. Em determinado momento a gente estava entregando aquilo que a torcida queria e a gente foi criando uma conexão que, quando acontece esse tipo de semana de 3 derrotas, isso aí a gente, por nossa responsabilidade, abala e a gente tem que retomar. Fernando Diniz, boa noite. Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco. As suas coletivas são muito boas porque tem muitos diagnósticos. Então a gente consegue, de uma para outra, quase copiá-las, né? Só que a gente não vê muita mudança dentro de campo. O estilo de jogo é quase o mesmo, as atitudes de alguns jogadores também, por onde que eles percorrem, né? A gente não consegue ver uma mudança, uma variação. Queria entender e perguntar para você o seguinte: se nos próximos jogos, após 3 derrotas no Rio consecutivas e praticamente com os mesmos diagnósticos, se haverá mudança. Obrigado. Você vai melhorando a tua... Assim, eu não consegui nem entender a tua pergunta. Se você acha que os diagnósticos... Eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender muito a tua pergunta. Os diagnósticos, que é o mesmo diagnóstico? Isso, a torcida merece, a gente teve erro individual... E... Então tá, então vamos lá. Então você acha que a torcida não merece? Você quer que eu fale que a torcida não merece? É? Que a torcida não merece? A torcida não muda de fora, estou perguntando dentro de campo. Não, a torcida, pensa qual que é o meu diagnóstico, a torcida, vou repetir então para você. Se você acha que esse diagnóstico vai mudar, não. Esse é um que a torcida merece, que a gente tem que entregar a vitória, que a gente teve partidas diferentes, não foi dos mesmos tipos de derrota. Contra o São Paulo, a gente conseguiu perder de 2-0 e saiu aplaudido, porque a gente apresentou coisas positivas. Contra o Botafogo foi ruim, eu assumi claramente toda a responsabilidade. Então não teve o mesmo diagnóstico. Você não está prestando muita atenção nas coletivas. Não foi o mesmo diagnóstico, muito pelo contrário. Isso aqui, assim, eu entrego assim, a minha vida, eu fico fazendo, sabe, assim, com muita dedicação. Eu posso, às vezes, não conseguir, mas eu não vou pelo superficial, pelo facinho, para ganhar like. Se eu ganhar algum like, é por causa do meu coração, da minha entrega. Eu quis estar aqui no Vasco. Eu fiz força para estar aqui no Vasco. E eu vou fazer de tudo para entregar a vitória para a torcida. Tudo que eu puder fazer. Isso você pode ter certeza. Então não tem essa coisinha bobinha, assim, de e ficar... Não tem diagnóstico, assim, não é uma coisa fácil. É muito difícil vir aqui falar. E a dificuldade minha é porque eu tenho um respeito gigante pela torcida do Vasco. É muito grande mesmo. Você nem imagina o quanto. O quanto que eu quero, assim, ser parte da reconstrução do Vasco. É uma alegria para mim, não é alegria só de vencer, não, é de ver a torcida na rua e fazer Vitória Vascão, esse negócio bonito. Então é difícil vir aqui, é dolorido pra caramba. E eu venho aqui, assim, eu não vou ficar expondo o jogador aqui, porque alguém queira que eu exponha, não vou expor o jogador. Eu cobro muito jogador, vocês sabem disso, na beira do campo você vê um pedaço disso. Eu cobro muito jogador, eles trabalham muito isso, o Vasco é um dos times que mais treina que eu peguei na minha vida. E a gente vai se juntar para voltar a dar alegria para a torcida. E a torcida, a gente tem que saber agora ser criticado, porque o que a gente merece agora é crítica. Mas não essas brincadeirinhas, né? De fazer um negócio, de querer achar um negocinho falha para fazer uma pegadinha, assim, que não tem muito sentido. Eu acho que nós estamos aqui,
todo mundo em prol do Vasco, de fazer as coisas acontecerem para o Vasco. Eu estou fazendo tudo. E os jogadores, a gente vai procurar melhorar para o jogo do Grêmio. Garantia a gente não tem, mas trabalho e seriedade, está todo mundo querendo fazer o melhor. A mudança dentro do campo, a gente vai buscar a mudança. A gente vai, principalmente, mudança do resultado. Quando a gente estiver jogando bem como estava jogando hoje, a gente procurar ampliar o marcador, não entregar tantos gols bons como a gente tem entregado. Essa vai ser a mudança. E assim, de uma semana para outra, um time que é bom não fica ruim de uma semana para outra. A gente tem que saber corrigir, a gente recuperar as coisas, entregar mais coisas, preparar o time lá em Porto Alegre. A gente vai estar com desfalques importantes para ter o PH, o Cuesta provavelmente não chega para o jogo, o Andrés Gomes também não, o Puma também não. Então a gente saber fazer o melhor possível para ter um bom resultado lá em Porto Alegre. Diniz aqui, Vitor Seta do Globo. Historicamente aqui no Vasco, nesses momentos de queda para baixo, a base, os jogadores das categorias de base costumam ser uma ajuda importante, costumam revigorar um pouco os momentos do time. Agora você vai ter uns dias pela frente para treinar. Você já usa jogadores da base, claro, mas você acredita que pode ser um momento legal para começar a integrar, puxar mais essa garotada? De repente, o próprio Leandrinho também, que você já abordou algumas vezes aqui na coletiva, que precisa estar mais acostumado ao seu estilo de jogo, chegou há pouco tempo retornando de empréstimo. Como é que você pensa aí em termos de agregar novas peças para essa sequência e ser a reta final de Campeonato Brasileiro? É uma possibilidade, é sempre uma possibilidade. Mas eu repito, assim, não é fácil pegar o jogador da base lá que está jogando no Campeonato Sub-20 e botar no profissional, com o estádio cheio, no momento de pressão, e botar para jogar. Sempre que pode, os jogadores estão sendo integrados aos poucos, vem treinar com a gente. Obviamente que não dá para fazer do jeito que eu gostaria, porque os campeonatos brasileiros aí de Sub-17, Sub-20, eles foram acontecendo, então você puxa para treinar aqui, o jogador perde o jogo lá. Então, às vezes, a gente tem que escolher dar mais minutagem para os jogadores na própria categoria do que ficar aqui só treinando e deixar de jogar lá. Então, não é uma equação assim simples. Se eu pudesse, os jogadores estariam mais próximos aqui, mas nem sempre isso é possível por conta disso que eu te disse, que os campeonatos, quando estão acontecendo lá, a gente não consegue ir desfalcando as categorias de base por conta dos campeonatos que eles estão disputando. Diniz, boa noite. Tébaro, do Grupo Globo. É muito nítido a evolução no futebol, na participação do Coutinho nesse time do Vasco, em comparação ao início da temporada, meio da temporada, houve uma evolução física no Coutinho, a gente vê ele participando mais de todas as fases do jogo ali. Mas, por outro lado, recentemente ele tem participado menos de gols, participações diretas, né? Assistência ou gol, ele tem participado menos de gols. Independente de resultado de 3 derrotas seguidas, eu queria saber qual é a tua avaliação sobre as atuações recentes do Coutinho, se você tem ficado satisfeito com o que ele tem entregado e se existe alguma cobrança para ele participar mais de gol, talvez pisar na área, enfim, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Eu acho que a cobrança maior parte dele. Eu acho que o Coutinho tem jogado bem constantemente. Hoje ele fez um outro bom jogo, na minha concepção. Ele foi um cara que puxou para cima o tempo todo, ele não parou. Ele depois veio jogar meio no final aí de 8, conseguiu jogar, conseguiu terminar o jogo. E às vezes, assim, o cara jogar bem de 10, como ele está jogando, não necessariamente ele vai participar toda hora de gol. Tem hora que ele dá aquela pré-assistência. Então ele não aparece na assistência e não aparece no gol. E hoje ele fez alguns momentos desses. Ele fez umas bolas muito difíceis, que a bola chegava ou no Piton, ou no Moreira, e daí saiu o cruzamento para ter a chance de gol. Eu acho que ele está evoluindo em todos os sentidos, não necessariamente o número, às vezes o número frio acho que engana um pouco. O Coutinho continua mantendo uma base de boas atuações. Contra o Fluminense, por exemplo, que ele fez uma partida brilhante, ele não participou, não fez gol, não participou de nenhuma, e não dando uma assistência. Hoje também ele está fazendo o primeiro tempo, enquanto o time tinha muito domínio, ele estava sendo talvez o principal articulador do time. Então o Coutinho, ele está, para mim, continua fazendo uma temporada muito boa. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Ali, dentro desse assunto, né, em relação à questão, o fator principal foi mais por conta da confiança, né, os erros bobos acabam culminando nessa questão. A minha pergunta é simples, como recuperar essa confiança, utilizar esse período da data FIFA, e eu queria saber se você pretende utilizar mais o Thiago Mendes nos jogos, na sequência de jogos. Obrigado. É uma possibilidade. O Thiago Mendes, ele chegou, assim como o Matheus França, os dois chegaram muito, muito fora de ritmo de jogo, porque o Thiago saiu da França fazia já quase 3 temporadas.
Ele ficou esse tempo no Catar, teve uma lesão importante. Quando ele veio para cá, já fazia um tempo que ele já não estava jogando. E jogar no Catar, com a idade que o Thiago tá, não é uma coisa simples. Se vocês lembrarem, foi assim quando o Juninho esteve no Catar, voltou aqui para o Vasco, o Felipe Maestro, mesma coisa. Você paga uma conta que o Thiago foi pagar essa conta. E ele está já adquirindo o melhor ritmo, tem evoluído nos treinamentos, entrou um pouco no jogo passado e é uma possibilidade dele poder ser aproveitado. Obrigado, Diniz. Valeu.